seja bem-vindo em mais um encontro das Super Aulas FUVEST Unicamp. Uma super preparação que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão estão oferecendo para você. Até o dia 24 de novembro, nos encontraremos diariamente aqui no site do Estadão para assistir 56 aulas temáticas com um super time de professores do Positivo, um dos melhores do país em ensino pré-vestibular e sucesso de aprovação. E a primeira super aula de hoje é de matemática, sobre geometria plana com o professor Kolbe. Muito bem, nesta aula nós vamos abordar temas de geometria plana, que também tem um retrospecto muito favorável na primeira fase da FUVEST, na primeira fase da Unicamp, e em qualquer bom vestibular do país que seja do seu interesse enfrentar. Encontro com geometria plana é uma coisa natural nesses bons vestibulares que são disponibilizados. E dentro dos vários temas possíveis, nós vamos abordar um deles que aparece com bastante frequência, que são as chamadas áreas achuradas. Veja, o que são áreas achuradas? São figuras planas entrelaçadas, no qual é feito um sombreamento de uma certa região do desenho, né? Esse sombreamento é tecnicamente chamado de achúria, por isso áreas achuradas. E sempre o desafio vai ser conseguir determinar o valor dessa região destacada de alguma forma, com um sombreamento, às vezes com uma cor, né? As técnicas são diversas. São modelos bastante clássicos, né? E nós vamos escolher alguns que vão mostrar alternativas e possibilidades que você teria de resolvê-los. E ao mesmo tempo, e isso é importante, na discussão das soluções nós vamos revisando fórmulas tradicionais e clássicas da geometria plana, que sempre é muito conveniente revisar quando a gente está algumas semanas ou alguns dias de um vestibular que nos seja importante. Vamos ao enunciado da primeira questão. Uma questão da FUVEST, e ele propõe o seguinte: na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, a região achurada, essa área, é igual a... Observe você que nesse entrelaçamento do quadrado, da diagonal e do semicírculo, surgiriam várias áreas. Nós temos essa área, essa e essa. Nós teríamos, portanto, 4 áreas independentes. Quem elaborou a questão escolhe uma dessas áreas e, para dizer qual, vem exatamente a questão da achúria, né? A região achurada. Desta vez, a região achurada, voltando à tela, é exatamente essa região destacada em cores. Naturalmente que essas regiões não são figuras planas clássicas, elas são composições de figuras planas, né? E, por conseguinte, nós não teremos uma única fórmula que seja capaz de avaliá-las. Como é uma composição, a solução será obtida através também de uma composição. São várias técnicas possíveis, caberá a você escolher, no exercício em que você esteja enfrentando, uma boa forma de resolvê-lo. E uma das técnicas que com muita frequência será uma boa alternativa será dividir a área procurada em figuras tradicionais e clássicas. No nosso problema em especial, nós podemos fazer uma divisão que transformará essa figura procurada num triângulo retângulo e num setor circular de 90 graus. Vamos voltar à tela para ver qual seria essa ideia. Então, veja, a nossa região achurada, através de um corte exatamente nesse ponto, ele nos dá uma região que nós chamamos de 1 e uma região que nós chamamos de 2. Essa região 1 é um triângulo retângulo e essa região 2 é um quarto de círculo. Veja, a fórmula universal de área de triângulo é base vezes altura sobre 2.
No triângulo retângulo, os catetos trabalham como base e altura. E um quarto de círculo, claro, a área de um círculo é πr ao quadrado. Um quarto de círculo é um setor onde rapidamente a gente presume que a sua área vai ser πr ao quadrado sobre 4. Vamos voltar à tela para observarmos essa composição. Então, nós temos a área 1 mais a área 2 que foram indicadas. A área 1 é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A área 2 é um quarto de círculo, πr ao quadrado sobre 4. Substituindo a base e a altura como sendo iguais a 2, são os raios do semicírculo. O raio do semicírculo também é igual a 2. Nós teríamos 2 vezes 2 sobre 2, mais π vezes 2 ao quadrado sobre 4. Isso nos dá uma área achurada igual a 2 mais π. Veja que nesse caso, a ideia de seccionar a figura, a região achurada, em um triângulo e um setor de 90 graus, portanto um quarto de círculo, nos deu uma saída muito rápida para o exercício. Vamos agora conferir qual das alternativas nos dava a resposta do exercício. Olhe na tela. Correta, portanto, a alternativa B, que nos propõe uma área igual a π mais 2. Nesse caso, você observou que a solução foi obtida em uma operação simples, fundamentada na divisão da área achurada em duas regiões. Nem sempre a solução é tão imediata, às vezes as figuras são um pouco mais elaboradas. Antes do próximo enunciado, é conveniente que a gente faça uma revisão. Área de setor. Os setores, eles com muita frequência estão presentes nessas questões. O setor é sempre uma região do círculo delimitada por 2 raios e um ângulo central ou um arco. A obtenção da área do setor, ela pode ser feita de forma muito simples pela proporcionalidade manifestada na sempre eficiente regra de 3. Vamos à tela para resgatarmos esses 2 elementos, essas 2 formas de achar uma área de setor. Vamos lá. Então, na primeira possibilidade, o setor nos seria dado pelo ângulo alfa de abertura. Então, nós teríamos a todo ângulo 360 graus, corresponde toda a área do círculo, πr ao quadrado, assim como a alfa, que seria uma parte desse ângulo, proporcionalmente corresponderia uma superfície do setor. A outra possibilidade é que, ao invés do ângulo, nós tenhamos o comprimento de arco relativo ao setor. O mesmo mecanismo, a mesma regra de 3, ajustada agora a arco e não a ângulo, nos dá a área do setor. Vamos voltar à tela. Então, 2πr é o arco total. Se nós temos L, o arco correspondente ao setor, então, a um arco total de 2πr corresponde uma área total πr ao quadrado. Assim como a L, que é uma parte disso, proporcionalmente à área do setor. Na questão seguinte, a percepção da área de um setor e saber calculá-lo vai ser essencial na resolução do exercício. Vamos ao enunciado. Na figura, ABCD é um quadrado de lado 1, DEB e CA são arcos de circunferência de raio 1, e ele quer a região achurada. Observe que, nesse caso, nós teríamos 4 regiões possíveis, né? Quem elaborou a questão escolheu essa região e colocou alternativas diversas aí que são possíveis respostas para a solicitação feita e nós teremos que optar por uma delas. Pela própria imagem, você já perceberia que, nesse caso, nós temos uma questão um pouco mais elaborada. Mas voltamos ao mecanismo citado no modelo anterior. A estratégia normalmente será uma conveniente divisão da figura em outras figuras sobre as quais a gente tenha domínio de fórmula e, por conseguinte, de composição de áreas. Vamos à ideia resolutiva na tela seguinte. Veja, como o raio é igual a 1, se nós juntarmos daqui até aqui, é o mesmo raio, portanto, vale 1 aqui,
esse 1 também vale para cá e esse 1 também vale para lá. Então, em amarelo, nós teríamos uma área que seria a área de um triângulo equilátero. Automaticamente, num triângulo equilátero, se esse ângulo é 60 graus, e nós sabemos que no triângulo equilátero ele sempre será 60 graus, o ângulo restante aqui vai ser 30 graus, tanto para cá quanto para lá. Como esse raio é 1 e esse raio é 1, na verdade, essas áreas que foram denominadas pelo número 2 são dois setores. Ou seja, do quadrado inteiro, para chegarmos à nossa área em azul, nós teremos que diminuir um triângulo equilátero de lado 1 e dois setores de 30 graus e raio igual a 1. Ou seja, a divisão que nós fizemos, ela estabeleceu uma região formada por um triângulo equilátero, uma região formada por dois setores de 30 graus, que se nós subtrairmos essas duas regiões do quadrado, nós conseguiremos chegar à área que foi solicitada. Agora, claro que nesse momento nós teremos que revisar a área de triângulo equilátero e teremos que aplicar o que foi mostrado há pouco para a obtenção da área de um setor. A área de um triângulo equilátero é uma das fórmulas essenciais da geometria plana, né? A possibilidade de usá-la é sempre muito forte. E nós temos o quê? A área de um triângulo equilátero de lado L, L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos encontrar a área do triângulo equilátero, vamos encontrar depois as áreas dos setores, para subtraí-las da área do quadrado. A área do quadrado, nenhuma dificuldade, é um quadrado de lado 1, essa área vai ser 1 elevado ao quadrado, lado ao quadrado, que vai dar uma unidade de área. Vamos à tela seguinte. Então, a nossa área pedida será obtida pela expressão superfície achurada igual à superfície do quadrado, menos a superfície 1, que seria a superfície do triângulo equilátero, menos a superfície 2, que seria a junção de dois setores de 30 graus. Já na figura seguinte, nós temos aí um triângulo equilátero. Como lembramos, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área. No nosso caso, esse lado é igual a 1. Isso daria 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é igual a raiz de 3 sobre 4. Nós já conseguimos achar a área do triângulo equilátero. Agora veja, nós temos dois setores de 30 graus. Quando você tem um ângulo como 30 graus, como 60 graus, como 120 graus, não há nem a necessidade de montar a regra de 3, por quê? Porque nós podemos usar uma lógica bem simples. Como área e ângulo são diretamente proporcionais, pense junto. 30 graus é que fração de 360, que seria o ângulo completo? Claro, 360 divididos por 30 nos dá 12. Então, 30 graus é 1/12 de 360 graus. Portanto, a área de um setor de 30 graus será 1/12 da área de um círculo. Então, há situações em que um pouco de bom senso, né, nos permite achar a área do setor diretamente, dispensando a regra de 3, que naturalmente apenas confirmaria esse resultado, né? Então, se o setor é de 60 graus, é 1/6, portanto, πr ao quadrado sobre 6. Se ele é de 120 graus é a terça parte de 360. Então, πr ao quadrado sobre 3. No nosso caso, mais uma vez, se o nosso setor é de 30 graus sendo 1/12 de 360, a área proporcionalmente será 1/12 também. Vamos voltar à tela e aplicar esse raciocínio. Então veja, πr ao quadrado sobre 12 seria a área de um setor de 30 graus. Como na figura nós temos dois setores, πr ao quadrado sobre 12 vezes 2. Simplificaríamos o 2 com o 12, o nosso raio vale 1, então daria π vezes 1 ao quadrado vezes 2 sobre 12, que nos daria π sobre 6. Uma outra forma de pensar seria levar em conta que, se o raio é o mesmo,
Dois setores de 30 graus nos dariam um setor de 60. Então, um setor de 60 graus sendo a sexta parte de 360, nós faríamos 360 divididos por consequinte, né? Por 60, nós teríamos exatamente um ângulo que corresponde à sexta parte da área. Então, πr ao quadrado sobre 6, o raio valendo 1, π vezes 1 ao quadrado sobre 6, que nos daria uma forma até direta de encontrar a área dos dois setores. E agora, nós temos a área do triângulo equilátero, que é raiz de 3 sobre 4. Temos a área dos dois setores, que é igual a π sobre 6. A área do quadrado inteiro é 1 ao quadrado, que o lado vale 1, portanto 1. Então, a nossa resposta será 1 do quadrado, de unidades de área do quadrado, menos raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo, menos π sobre 6, que é a área dos dois setores. Vamos voltar à tela seguinte. 1 ao quadrado menos raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 6, que nos dá 1 menos raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 6. Conferindo a alternativa correta, quem está nos propondo exatamente essa resposta é a alternativa C. 1 menos π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4. Agora nós vamos a mais um exercício de área achurada, uma questão da Universidade de Santa Catarina, UDESC, mas uma questão que tem um perfil para compor qualquer boa questão em qualquer bom vestibular que seja do seu interesse. É novamente a ideia de figuras entrelaçadas, desta vez um triângulo equilátero e um círculo. Vamos ao enunciado. Uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos médios de dois de seus lados, conforme mostra a figura, sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência. Então, essa é a ideia. Nós temos aqui o centro da circunferência, aqui está o triângulo, e desta vez a área pretendida é exatamente essa área externa ao círculo e interna ao triângulo. O restante do enunciado. Se o lado do triângulo mede 6 centímetros, a área da região destacada na figura estão aí as alternativas propostas para que a gente possa estabelecer qual delas é a verdadeira. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos uma parte do triângulo fora do círculo, que é exatamente a área que nós queremos avaliar. Então, nós teremos que encontrar a área do triângulo, a área do setor, que é a parte do triângulo que está interna ao círculo, e também, é claro, fazer depois a subtração da área do triângulo menos a área do setor. Como o triângulo é equilátero, é uma característica inerente ao triângulo equilátero que todos os seus ângulos internos sejam de 60 graus. Um outro dado relevante é de que a secção do círculo no triângulo ocorre na metade do lado. Então, o nosso setor vai ser um setor de 60 graus e um raio igual a 3, porque o lado do triângulo vale 6, a metade, portanto, 3. Vamos voltar à tela. Então, aqui nós teríamos indicado que a superfície achurada vai ser a área do triângulo menos a área do setor. O triângulo equilátero é um triângulo de lado igual a 6. Mais uma vez lembrando, área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado é 36, 36 por 4, 9 raiz de 3. Então veja, a área do triângulo é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora nós vamos obter a área do setor. Mais uma vez lembrando, como é um setor de 60 graus e existe uma proporcionalidade direta entre área e ângulo, o ângulo total é 360. 60 graus é a sexta parte. Então a área do setor será proporcionalmente a sexta parte da área do círculo. πr ao quadrado a área do círculo, πr ao quadrado sobre 6. Vamos à próxima tela. Portanto, πr ao quadrado sobre 6 nos daria π vezes 3 ao quadrado sobre 6. O raio é a metade do lado, lembrando mais uma vez que nos daria 9π sobre 6.
E agora nós temos a área do triângulo e temos a área do setor. Portanto, a área procurada, que seria externa ao círculo e interna ao triângulo, será a diferença entre esses dois resultados. Vamos voltar à tela. 9 raiz de 3 menos 9π sobre 6. Observe que nós temos o 9 como um fator comum aqui, que pode ser evidenciado. Então, nós teríamos 9 que multiplica raiz de 3 menos π sobre 6 centímetros quadrados. Se formos conferir das alternativas dispostas, a última delas, a alternativa E, vai nos dar exatamente esse resultado e, portanto, é a alternativa correta. Na sequência, agora, nós vamos estabelecer aí uma relação envolvendo círculo e setor numa questão da Unicamp, também da primeira fase. Vamos ao enunciado. Em uma cidade do interior, a praça principal, em forma de um setor circular de 180 metros de raio e 200 metros de comprimento do arco, ficou lotada num comício político de um candidato a prefeito. Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado, a melhor estimativa do número de pessoas presentes ao comício é. Então, nós temos aí uma praça em forma de um setor e observe, nesse caso, nós não temos nenhuma referência ao ângulo do setor, e sim ao arco. Mas lembre-se que no início dessa apresentação, nós revisamos a possibilidade de usarmos o arco para avaliarmos a área de um setor. Arco total, área total, arco parcial, área parcial, através da regra de 3. Mas vamos analisar primeiramente o restante do enunciado e a figura. Aqui estão as alternativas, 70 mil pessoas, 30 mil, 100 mil, 90 mil, 40 mil. A figura que representaria a ideia seria exatamente essa. Nós teríamos aqui a praça, o raio do setor é 180 e o arco correspondente ao setor que traduz a praça é igual a 200 metros. Então, para avaliarmos a área da praça, ao arco total 2πr corresponde uma área total πr ao quadrado. Assim como a 200 metros, que é uma parte proporcional do comprimento de arco, vai corresponder aí à área da praça, S de P, que é exatamente o que nós precisamos avaliar. Substituindo o raio por 180 e esse arco por 200, nós podemos avaliar a área da praça. Vamos à tela seguinte. Então, 2π vezes 180 corresponde a π vezes 180 ao quadrado, já que 180 é o raio, assim como 200 corresponde à superfície da praça. Se multiplicarmos correspondentemente, aqui nós teríamos 2π vezes 180 vezes a área da praça, é igual a 200 vezes π vezes 180 ao quadrado. As simplificações, o π corta com o π de lá, um 180 simplifica com um desses que está aqui, e o 2 com o 200, 100. Então, o que é que sobrou objetivamente? 100 vezes 180, porque um 180 foi simplificado. 100 vezes 180 são 18 mil metros quadrados. Ou seja, a área da praça corresponde a 18 mil metros quadrados. Nos é dada uma referência de estimativa que estabelece que em cada metro quadrado, cada 1 metro quadrado, são 4 pessoas. Nós queremos avaliar a quantidade de pessoas presentes ao comício. Então, 18 mil metros quadrados vezes 4 pessoas por metro, nós teremos um total de 72 mil. Veja a tela. 18 mil vezes 4, 72 mil pessoas. Nas alternativas, nós não temos exatamente 72 mil, mas o enunciado estabelece um número estimado de pessoas. E, portanto, das alternativas presentes, o mais próximo seria algo em torno de 70 mil pessoas, o que nos levaria à alternativa A como sendo a alternativa correta. Muito bem, com isso nós, trabalhando essas questões de área achurada,
Revisamos algumas figuras clássicas, sempre oportunas de serem revisadas, quando a gente está algumas semanas ou alguns dias de um vestibular. Área de triângulo, área de setor, área do círculo, essa engenharia de compor as figuras para obter a área achurada. Nós paramos aqui, até uma próxima. Garanto que se esse conteúdo for cobrado na prova, depois dessa super aula você vai resolver fácil, fácil. E agora vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos e logo mais voltamos com mais uma super aula. Até já!
Olá, voltamos do intervalo e com toda energia para continuar a estudar. Afinal, é no seu futuro que nós estamos pensando, não é mesmo? Falando em futuro, o Centro Tecnológico Positivo está com inscrições abertas para o vestibular, para 28 cursos superiores de tecnologia. No CT Positivo, você faz a graduação em 2 ou 3 anos, com cursos voltados para as demandas do mercado. Um destes cursos é o de Marketing e Comunicação, uma novidade para 2013. O curso destaca as atividades práticas realizadas no laboratório de coworking, um laboratório integrado de convivência com computadores, tecnologia e programas gráficos de última geração. Comunicação e Marketing oferecido na nova unidade do CT Positivo lá no Alto da 15. Conheça esse e outros cursos em ctpositivo.com.br e inscreva-se para o vestibular. E a superaula que nós veremos agora é de Geografia, com o professor Alexandre, sobre as mudanças no Código Florestal. Olá, amigos! Eu sou o professor Alexandre e estamos novamente aí com aulas visando sua preparação para a Unicamp e para a FUVEST. Na aula de hoje, vamos fazer 2 apostas em 2 temas que acreditamos aí as provas irão cobrar, né, irão aparecer esses temas e temos razões fortes para que eles apareçam. O primeiro tema trata da vegetação do Brasil, principalmente em função de todo esse processo, todo esse debate em torno da mudança do Código Florestal Brasileiro. E o outro falarmos um pouquinho sobre as regiões polares. Normalmente, o aspecto das regiões polares fica normalmente periférico nas aulas, em virtude de outros interesses aí, né? Geologia, clima, oceanografia e tudo mais. Mas esse ano tivemos aquele acidente na nossa base, na Antártica, a Comandante Ferraz, e por conta disso, né, nós tivemos aí coberturas, tivemos especiais em muitos jornais e tal, sobre esse acidente, qual a importância da região antártica ou das regiões polares, Ártica e Antártica. Então, vamos ter essas 2 apostas hoje em temas que acreditamos que as provas irão recorrer. Então, nesse primeiro, vegetação do Brasil e o Código Florestal. Fazendo uma coisa bem prática, primeira coisa que você deve reconhecer, quais os grandes domínios vegetais do Brasil? Eu recorro aqui à classificação dos chamados domínios geomorfológicos ou morfoclimáticos, observados também pelo professor Aziz Absaber. Então nós temos aqui os grandes domínios no Brasil, reunindo características climáticas, topográficas, que resultaram na vegetação, que é a verdadeira cara dessas paisagens. Então veja, o domínio amazônico, tranquilo, o domínio dos cerrados, ou savana do Brasil, o domínio dos mares e morros, a Mata Atlântica, o domínio das araucárias, Mata dos Pinhais, campos, pampas, o domínio da caatinga. Estas áreas em branco, nessa classificação, registram os chamados trechos de transição, onde você tem um encontro de 2 ou mais domínios, né? Então, nesse caso aqui, ó, você tem a transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, aqui entre o Cerrado e a Caatinga. Destes domínios de transição, 2 áreas de transição regularmente chamam um pouquinho mais a nossa atenção. O Pantanal, que reúne características aqui do Cerrado, características pela Bolívia, características amazônicas, e sendo uma planície alagada, toda a complexidade das áreas de alagamento. E entre a Caatinga e a Amazônia, a chamada Mata dos Cocais, que aparece com destaque no Piauí, no Maranhão, é uma espécie de um cerrado mais bruto, um cerradão, onde temos o destaque das palmeiras. Mas veja, então você reconheceu os grandes domínios vegetais do Brasil. Penso que não dói mais tarde você pegar aí o seu material e conferir as características um pouco mais a fundo.
A Amazônia extremamente variada, latifoliada, higrófila, né? Muito bem. A Caatinga, que é xerófita. O Cerrado, adaptado ao clima que chove no verão, é mais seco no inverno. Então, tente conferir estas características. Mas eu quero chamar a atenção para a situação das vegetações e a mudança do Código Florestal. A mudança do código ela é necessária porque o nosso código é antigo. E com o tempo ele foi recebendo aí anexos e virou uma verdadeira colcha de retalho. Ninguém discorda na necessidade de mudança, tanto ambientalistas quanto ruralistas, né? Enfim, vem a necessidade da mudança. O problema é que as propostas que têm sido encaminhadas, e até agora não houve aprovação, né, do código, 2 vezes as propostas pararam na mesa da presidenta Dilma e receberam vetos em alguns trechos, né? O problema é que essas propostas, elas apontam para uma possível destruição maior ainda da vegetação, a liberação de espaços para o corte, também a desobrigação de quem desmatou que restabeleça as vegetações. Então, eu noto que 2 coisas nós devemos, assim, nos prender nessa mudança do código. Primeiro, as áreas de preservação permanentes. Se o amigo tem acompanhado essa discussão, passa a impressão de que a única área de preservação permanente corresponde às chamadas matas ciliares. Né? Passa muito essa impressão. A discussão em torno das matas ciliares ocupou boa parte, né, do tempo. Mas, além das matas ciliares, que são essas vegetações que margeiam os rios e importantes para evitar o assoreamento dos rios, importantes para evitar que a água promova muita erosão, é uma área importante de frequência de animais e tudo mais. Além das matas ciliares, nós temos outras áreas de preservação permanentes. Então, confira, são áreas de preservação permanentes, que não podem ser mexidas. As vegetações litorâneas, que correspondem à vegetação das praias, os manguezais, vegetação até de dunas, muito bem. As vegetações marginais aos rios, as matas ciliares, que também margeiam áreas de nascentes. As vegetações de encostas, com declividade superior a 45 graus, essas vegetações são importantes para evitar os temidos deslizamentos, né, desmoronamentos, e também as vegetações do topo, do cume de morros. São áreas importantes, né, para receber a água da chuva, evitar um escoamento rápido, né, que infiltre, alimente nascentes e tudo mais. Então, as áreas de preservação permanentes não estão restritas apenas às vegetações ciliares. Também nós temos vegetações do litoral, matas ciliares, encostas e as vegetações do topo. Outro aspecto que pode sofrer alteração com a mudança no código diz respeito à chamada reserva legal. A reserva legal, ela corresponde a um espaço que deve ser preservado, mas onde é possível ocorrer exploração. É possível ocorrer exploração, mas dentro de técnicas de manejo. As áreas de reserva legal, elas podem ser aproveitadas para a retirada de frutos, para a prática de agricultura orgânica, para a retirada, por exemplo, de alguns galhos, feitio de trilhas para exploração turística e tudo mais. Mas elas não podem ser retiradas totalmente para agricultura comercial, estabelecimento de pastos e tudo mais. Pelo atual código, as reservas legais estão organizadas assim. Na Amazônia, você compra uma propriedade, 80% reserva legal. Você comprou a propriedade, 80% é reserva legal. Muito bem. No Cerrado, 35%. E nos demais, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, 20%. Então é interessante que você faça essa diferenciação. Veja o seguinte, você tem uma propriedade, uma fazenda, muito bem. As vegetações que estão ao lado do rio, ao lado de encosta, essas vegetações são áreas de preservação permanente. Muito bem, você não pode mexer. E na sua propriedade você ainda deve ter a chamada reserva legal. Na Amazônia, 80%, no Cerrado, 35%, e no restante do Brasil, 20%. Então, note uma coisa, você tem uma propriedade, você precisa ter
no caso do estado de São Paulo, 20% reserva legal. Muito bem. Mais ainda as áreas de preservação permanente. Isso, em alguns casos, pode até inviabilizar certas propriedades, porque grande parte dela fica relacionada a áreas que não podem ser mexidas ou áreas que têm um uso restrito. Então, note, atualmente, o Código prevê isso, que você deve ter as áreas de preservação permanente mais a reserva legal. A mudança do Código prevê a soma desse espaço. Então, a ideia é que ocorra assim, você tem um terreno no estado de São Paulo, você tem um terreno onde tem Mata Atlântica, você deve preservar X%. Este X% abriga as áreas de preservação permanente mais as reservas legais. Então, note que com essa situação você pode abrir espaço para maior desmatamento. E o maior desmatamento causa impacto na saúde dos rios, nos deslizamentos de encosta, na preservação da qualidade do ar, da biodiversidade como um todo. Por isso as preocupações, por isso que os ambientalistas dizem, né, que essa proposta ela é agressiva. Por isso que nós observamos que o setor produtivo, né, madeireiros, ruralistas, tem uma simpatia por essa mudança do Código que pode permitir, né, a situação de maior desmatamento. Muito bem. Então, para concluirmos essa parte sobre as vegetações, você deve reconhecer os grandes domínios e ter o entendimento da reserva legal, das áreas de preservação permanente. Um outro aspecto que é bom, assim, sempre lembrarmos, é que a Amazônia corresponde ao nosso maior domínio e muito delicado, sempre existem preocupações. Reconheça esse que é o chamado Arco das Queimadas. Este trecho aqui, então, que é a parte mais sul, né, da Amazônia, ele já foi desmatado em até 80%. Uma área que abriga grandes lavouras, que abriga a criação de gado, né, e tudo mais. Então, vocês vejam, hoje a Amazônia ela tem 80% da sua área dedicada às reservas legais. E ainda temos as áreas de preservação permanente. Mesmo assim, temos aqui esse grande dano, né, no chamado Arco das Queimadas. Se o Código permitir um maior desmatamento, veja que nós podemos ter, né, uma derrubada da Amazônia muito maior, o que realmente é preocupante. Então, muito bem. Então, essa é uma das nossas primeiras apostas, a história da vegetação relacionada à mudança do Código Florestal. Segundo ponto aí da nossa aula, as regiões polares. No início desse ano, sofremos aí um acidente na estação Comandante Ferraz. Esse acidente ainda não foi assim devidamente explicado, mas acredita-se que ocorreu uma falha, um desligamento no sistema de alarme da estação. Ela foi totalmente destruída, né? E temos aí um prazo que talvez possa levar 10 anos para termos a reconstituição dessa base e a retomada das pesquisas. É aqui então que mora uma situação. Por que o Brasil mantinha uma base, a base Comandante Ferraz, desde 1984 na Antártica, para pesquisas científicas, principalmente pesquisas relacionadas ao clima, oceanografia e geologia. Qual o interesse dessas pesquisas? Científicos, pesquisas relacionadas ao aquecimento global, à redução da camada de ozônio. O Brasil não tinha demarcado, não tinha posse de um terreno na Antártica e nem fazia exploração de recursos naturais. Por quê? Porque a Antártica, desde 1961, ela é protegida pelo chamado Tratado Antártico. Esse tratado, firmado em 61, defendeu que por 30 anos a Antártica seria convertida em um território internacional, onde não poderia ocorrer pesquisas militares, testes nucleares, por exemplo, e também não poderia haver a requisição de posse de território. 61, 30 anos, inspirou em 91. Em 91 ele foi esticado para mais 50 anos. Então até 2041 a Antártica ela é convertida em território internacional. Muitas vezes você vê aqueles mapas da Antártica que dividem o espaço antártico como uma pizza, mas esses são espaços, né, delimitados onde os países praticam suas pesquisas e tal, mas não há a
proibição de que um entre no espaço do outro, uma vez que a ideia é de que também ocorra lá uma cooperação pacífica, né, entre os países. E em 91 foi firmado o Protocolo de Madrid. Esse Protocolo de Madrid, ele resolveu detalhes do Tratado Antártico, porque, veja, o Tratado Antártico, ele proíbe posse, proíbe bases militares, ele proíbe testes nucleares, mas ele deixou aberta a possibilidade de retirada de recursos naturais. É sabido que na Antártica existem reservas de minério de ferro, de petróleo, pesca bastante generosa, existe um pequeno crustáceo, o krill, que é muito retirado lá. No passado havia a caça de baleia, né, muito interessante. Então é proibida a retirada dos recursos naturais. O Protocolo de Madrid entrou em vigor em 91 para também 50 anos. Depois desse prazo, espera-se que a Antártica continue nessa situação, né, de região internacional sem a retirada dos recursos naturais. Então vejam, a Antártica, o Brasil mantinha uma base aqui na chamada Península Antártica, que é voltada para a América do Sul, justamente para o desenvolvimento destas pesquisas. E tivemos esse acidente e tal. Então, vocês vejam, desse acidente nasce a necessidade de você lembrar, né, que existe o Tratado Antártico, que existe o Protocolo de Madrid, que o Brasil não tinha lá uma base para retirar recursos, nenhum país tem. E a região ártica? A região ártica é o polo e a sua vizinhança. O polo e a sua vizinhança. Esta região corresponde também a um território internacional. Os demais espaços dentro do Ártico, que é o caso aqui ó, na Ásia, nesse trecho pertence à Rússia. Na Europa, pertence à Noruega, Finlândia. Ó, nesse trecho aqui, Canadá, Estados Unidos, no Alasca. Estes territórios são de posse destes países. Só o Polo Norte, que é considerado uma região internacional. Aí você pode até dizer o seguinte, também, né? Quem vai se interessar pelo Polo Norte? Frio, louco, debaixo de uma calota de gelo que cobre o mar Ártico, né? Quem se interessaria? Mas nos últimos anos, com a redução da calota de gelo no Ártico, por conta do aquecimento global, tem facilitado o trânsito de navio nessas áreas e tem facilitado práticas de retirada de petróleo, práticas de pesca. Então, os países se interessaram por essa região. A Rússia, inclusive, fez uma coisa curiosa, né? Ela pegou um submarino, um pequeno submarino, foi por debaixo da calota de gelo, porque no Ártico, todos os anos, nós temos o degelo das bordas dessa calota, dessa banquisa de gelo. Mas o Ártico permanece com essa, né, capa de gelo. Os russos foram por baixo e colocaram uma bandeira exatamente onde está o Polo Norte. E eles alegam que eles chegaram primeiro. Embora a conquista do Polo seja atribuída ao início do século XX, né, mas eles alegam que eles chegaram primeiro e desejam a posse desse território, o que despertou em cortes internacionais, né, disputas entre Rússia, Canadá, Estados Unidos, né, Noruega, pela posse dessas riquezas. Então, no Ártico, já é praticada a pesca, retirada de petróleo, gás, minérios, exploração de rotas de transporte. E o Ártico tem áreas, existem países que têm posse de territórios ali. Só o Polo, que é uma área internacional. E agora essa área vem sendo, então, disputada. Então, muito bem. Então, veja, então, as regiões polares, normalmente periféricas em nossas aulas, né, normalmente aí nós deixamos meio no canto, esse ano são sobrevalorizadas por esse acidente na Antártica e também por essa disputa pelo Ártico. Muito bem, então vamos dar uma olhada como é que isso pode aparecer aí nas nossas provas. Esse é um exemplo bem interessante, veja o seguinte, PUC Mineira. Dentre os temas políticos mais polêmicos dos últimos anos, encontra-se a reforma do Código Florestal Brasileiro. As mudanças propostas sobre o antigo código alteram algumas das leis que regem a utilização do solo e a definição das áreas de proteção permanente, dentre outras. Áreas de preservação permanentes, litoral, mata ciliar, encosta, topo, dentre outras as reservas legais, né, a exigência de reposição de áreas que foram desmatadas indevidamente. Muito bem, diante disso, vamos lá. A reforma desse código remete
a forma de uso do solo e o papel social que deve cumprir perante a sociedade brasileira. Sobre o uso do solo no Brasil e suas repercussões socioespaciais, é incorreto afirmar. Sobre o uso do solo, o uso das vegetações, no Brasil é incorreto. A. O Brasil sempre utilizou de forma extensiva seus recursos naturais, valendo-se de sua extensão territorial e da abundância desses recursos. Sim, desde o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo do café, o ciclo da borracha, enfim, nós sempre os utilizamos de maneira grandiosa, os nossos recursos. Eu quero errada. B. Não há necessidade de expansão das áreas desmatadas para o aumento da produtividade agrícola diante do montante do territorial já desmatado e fracamente explorado? Sim, isso é verdade. O Brasil hoje pode aumentar muito a sua obtenção de recursos na agricultura sem desmatar mais um palmo, simplesmente empregando melhor tecnologia para que aumente, como diz o item, aumente a produtividade, o que eu consigo explorar numa certa área. A justificativa de que temos que mudar o código para que permita a expansão das áreas agrícolas, ela não cola. Nós temos condições de melhorar a produção sem expandir as áreas agrícolas. Quero errada? C. A ideia de sustentabilidade ao longo da história é um elemento que permeou as ações do processo produtivo rural? Errado, errado. Veja que ainda hoje boa parte das nossas práticas são predatórias, sem prever a recuperação, sem preocupação com as gerações futuras. Então a última está correta. A terra e seu uso possuem um valor social que deve ser avaliado na perspectiva da elaboração de toda e qualquer legislação e política pública a eles destinado. É isso aí. Essa situação aqui, a terra e seu uso social deve ser avaliado na perspectiva da elaboração de toda e qualquer legislação pública a ele destinado. Essa também é uma crítica a esses debates, do Código Florestal, porque muitas vezes o aspecto meramente técnico ou meramente econômico tem sido levado em consideração, quando o aspecto social também, das comunidades que vivem nessas áreas, deve ser entendido. Muito bem. Teste 2. As regiões polares estão situadas em altas latitudes, tanto ao norte quanto ao sul do Equador, o que lhes confere características particulares. Em relação a estas regiões, pode-se afirmar: na região antártica sul, a permanente camada de gelo contribui para a escassez de recursos minerais. Podemos parar de ler. E embora boa parte da Antártica fique coberta por uma geleira, por um glacial, mas sabes que embaixo dessa geleira existe uma estrutura rochosa, variada. Essa estrutura tem dobramentos modernos, com vulcões inclusive ativos, bacias sedimentares que guardam petróleo e gás e rochas resistentes que têm minério. Podemos parar de ler isso. Existem recursos naturais lá e cobiçados. Daí a necessidade do Tratado Antártico, que diz que não pode ter base lá, o Tratado de Madrid, que limita a utilização. No Ártico, a permanente camada de gelo inviabiliza a exploração de petróleo. Também é errado, porque no Ártico a camada de gelo derrete nas bordas, existem trechos dentro do Ártico que não são cobertos de gelo, e no Alasca, no norte do Canadá, na Sibéria russa, é explorado petróleo, gás, minério e tudo mais. Na Antártica, a efetiva exploração dos minérios tem possibilitado a inserção da região na dinâmica econômica mundial? Não. Na Antártica não é permitida a retirada de recursos por conta do Tratado de Madrid. Na região ártica, a descoberta de petróleo tem impulsionado a exploração econômica do norte da Sibéria e no Alasca? Sim, é isso aí. Na região antártica, o fim do Tratado Antártico em 91, não, ele não terminou, ele foi prorrogado para mais 50 anos. Então, nessa questão, alternativa D. Na região ártica já existe a exploração de petróleo. Também minério, retirada daquelas florestas só de coníferas também nesse espaço. Último teste aí, vamos lá. Questão da Unesp. O Ártico está na mídia. Temos que ler com calma essas notícias, Notícias da região do Ártico levantam dados sobre a corrida ao petróleo em suas águas. Nações reclamam parte das riquezas sobre o fundo do Oceano Glacial Ártico, enquanto o aquecimento global expõe áreas antes cobertas de gelo, pois a extensão do gelo marítimo no Ártico diminuiu por volta de 14% desde 1970. Mais um trechinho. A mídia destacou que os russos instalaram sua bandeira em turfa submarina, no relevo submarino, e que a guarda costeira americana mapeou o mar de Bering,
é um dos mares da região ártica. Vejam que estas notícias batem no que tratamos, né? Que existe uma disputa pelo Ártico, os russos mandaram aquele submarino, existem cortes discutindo a utilização da região ártica. Muito bem, sobre isso o que é correto? Os direitos aos recursos localizados no assoalho submarino são definidos com a colocação de bandeiras como no período da colonização das fronteiras? Não, né? A retirada dos recursos nos oceanos, quando próxima do continente, é organizada pela lei do próprio país, dentro do chamado mar territorial. Quando em áreas afastadas dos continentes, em águas internacionais, elas são controladas pelo chamado direito internacional dos oceanos. Então vamos lá. As regras que possibilitam reivindicar recursos no leito submarino vêm da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar? Pode ser. Vamos ver se não está melhor. Há um acordo entre os países que circulam o Ártico, Rússia, Canadá e tal? Não, não há um acordo. Hoje existe uma disputa, né? Um desentendimento. Com o degelo ártico, a navegação e a exploração de minérios não são beneficiadas? São. Com o degelo fica mais fácil retirar. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar possibilita que todas as nações costeiras tenham direitos econômicos iguais sobre os recursos? Não, né? Porque vocês vejam que as nações têm direito sobre aquilo que está diretamente perto do seu território. Muito bem. Agora, o que está lá no centro dos oceanos são águas internacionais. Então, fica melhor o quê? Alternativa B, né? As regras que possibilitam reivindicar os leitos submarinos vêm da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Aqui eu peço licença para uma coisa. É comum ainda dizermos que, no caso brasileiro, nós temos direito a 200 milhas de mar territorial. Ao redor do nosso território, 200 milhas de mar territorial. Na verdade, pela Convenção dos Direitos do Mar, estabelecida pela ONU no início dos anos 90, todos os países que têm mar aberto, né, que têm grandes extensões para os oceanos, têm direito a 12 milhas de mar territorial, ali o país é soberano, mais 188 milhas de zona de economia exclusiva. Então, quando você observa essa franja de 200 milhas marítimas ao redor dos países, nós não temos 200 milhas de mar territorial. Nós temos 12 milhas de mar territorial e mais 188 de zona de economia exclusiva. Nessa faixa de 200 milhas é que nós encontramos normalmente a dita plataforma continental, onde existem recursos com gás natural, com petróleo e tudo mais. Então vejam, os países lá do Ártico, para pegarem esses recursos lá no centro do mar glacial ártico, eles têm que recorrer a essa convenção, né, porque ela permite a exploração, mas dentro de certos critérios, e como é uma área que atualmente não é de ninguém, claro que essa área vem sendo disputada. Muito bem, então assim, fechamos esses dois pontos aí que acreditamos mesmo, né, que as provas irão defender. Então, mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso e que você tenha sucesso nas suas provas aí da Unicamp e da FUVEST. Até a próxima. Valeu, professor! Agora vamos para mais um intervalo de 5 minutinhos antes de mais uma super aula.
Olá, estamos de volta e vamos encerrar o nosso encontro com uma super aula de inglês com o professor Floriano. Então, pay attention! Alô, você, tudo bem? Meu nome é Floriano, professor de inglês do curso Positivo, e a gente está aqui hoje para trabalhar com as questões da FUVEST, questões que agora você vai precisar trabalhar, treinar bastante para enfrentar essa prova que está chegando. A gente já está começando com a primeira tela. Hoje a aula vai ser sobre textos, gêneros textuais, ok? Gêneros textuais e também léxico, que é o vocabulário. Estamos no texto, gente. E agora, para não perder tempo e ganhar de todos os concorrentes, vamos ter que ler um pouquinho, porque afinal, se você não tiver uma boa leitura, não entender o que está lendo, como é que você vai interpretar o texto, meu amigo? Minha amiga, vamos lá, ripa na chulipa. Olha aí, a primeira questão é sobre esse texto aqui. A gente vai ler junto até um pedacinho, ok? Para você não perder a leitura e o vocabulário. Just 10 years into a new century. Justamente 10 anos dentro de um novo século. Agora vem uma fração. Frações e percentuais sempre trabalham, ou geralmente trabalham nas provas de inglês. More than 2/3, mais do que 2/3 do país, Estados Unidos estamos falando, vê a década passada como um período de declínio para os, claro, Estados Unidos. De acordo com a New Time Aspen Ideas Festival Poll, eu quero que vocês olhem essa palavrinha aqui, por gentileza. Essa palavrinha que eu estou aqui apontando, poll, é uma palavrinha que cai em vários textos, quer dizer pesquisa de opinião. Porque se for uma pesquisa de um cientista, aí vai ser research. Fechou? Vamos lá, então. Essa pesquisa que, olha aqui, ó. Então, essa pesquisa, de acordo com a pesquisa que interrogou, sondou, perguntou, que é probed, perguntou para os americanos na década, desde trágicos eventos, os acontecimentos trágicos no fatídico dia 11 de setembro de 2001. Então, vocês estão vendo agora um texto, tá? Claro que aqui é tudo rapidinho, corridinho. Mas vocês viram que tem um texto, tem uma situação, tem uma mensagem. E agora nós vamos ver o quê? O gráfico que faz parte do teste. Vamos lá? Próxima tela já está aparecendo um outro texto, que depois vem o gráfico em seguida. Osama Bin Laden, o famoso terrorista, is dead, está morto. And Al-Qaeda, a Al-Qaeda, que foi o grupo deles, né? Seriamente enfraquecidos, que é o weakened. Mas o impacto nos ataques do dia 11 de setembro... Estão acompanhando, gente? Tem que acompanhar a leitura do texto comigo, tá? Então, o impacto dos ataques do dia 11 de setembro e as decisões que o seguiram, na visão da maioria dos americanos, most Americans, colocaram os Estados Unidos numa pirueta, tailspin, de que o país não foi capaz de sacudir, de balançar, dar uma nova vida, né? Depois desse trágico acidente, durante 2 administrações de quase 10 anos de tentativa. Então, vocês viram o texto e agora a gente vai ver na tela, virando a tela, o gráfico. O gráfico vem depois dessa questão. De acordo com a pesquisa, according to the poll, já sabe que é pesquisa de opinião, somente, olha o percentual, gente, olha aqui o percentual, estão vendo aqui? 6% apenas, bem fraco, bem pequeno. Só 6% de mais de 2.000 americanos acreditam que o país, que o país está completamente recuperado dessas tragédias que aconteceram no dia 11 de setembro. Olha só o percentual, gente, só 6%. É o mínimo, né? Bem pouquinho em relação a 100%. Do quê? Então, dos eventos do acontecimento dia 11 de setembro. Alguns desses pessimistas, né, do pessimismo, pode ser ligado aos medos, os temores. Olha como é que é medo em inglês ou temores, que é fears, de mais ataques terroristas. Então, na verdade, o que está acontecendo com o texto? Está entendendo a mensagem? Os americanos ainda não se recuperaram e ainda estão com medo, com muito medo que ainda haja futuros ataques terroristas. Apesar da morte de Bin Laden, despite the death, apesar da morte de Bin Laden, a maioria dos americanos acham que um outro ataque pode ser evidente, ou pode acontecer, ou pode ser provável que é likely, ok? Então agora, junto com esse texto, a gente vai pegar o gráfico. Na próxima tela, agora que vem esse danado desse gráfico. Vamos lá então, gente. Agora vocês vejam, o nome desse gráfico, não sei se vocês sabem, tecnicamente, chama-se pie chart. Pie quer dizer pastel, pie quer dizer torta, mas pie chart quer dizer uma tabela que tem o jeito de uma
pizza. Olha aqui a pizza, né? Então, 30% outros, 7% recessão econômica, 41% os ataques do dia 11 de setembro e 9% apenas a eleição do Obama. Para quê? Para essa pergunta que está aqui embaixo. Olha a pergunta, vamos ler juntos? What was the most important event in the past decade? Qual foi o evento, o acontecimento mais importante da última década? Se você olhar o pie chart, o gráfico, você vai ver que tem 30, 7, 9 e 41. Visualmente, você já pegou o jeitinho. O maior é 41. Então, 41 o quê? No 9 de 11, que é o contrário em inglês, né? Que é o dia 11 de setembro, ok? Gravou? Tinha o texto, agora tem o gráfico. E nós vamos ver mais um gráfico. Vem cá, gente. A vida não é fácil, não. Mais um gráfico virando a página. Olha a pergunta. Did the killing, o assassinato de Osama Bin Laden, aumentou? Increase, diminuiu, decrease, ou não teve nenhum impacto na ameaça, a palavra threat quer dizer ameaça, na ameaça do terrorismo contra os Estados Unidos. E você vai ver o percentual em cima. Aqui nós temos 3 percentuais, 19 e 41. Qual que é maior? Lógico, é o 41. Então, 41 aumentou e não diminuiu, que é 19, ok? Agora, pessoal, é para fazer a questão. Próxima tela, veja o último gráfico. Nós temos aqui 2 percentuais, com homegrown e com foreign. Mas a pergunta é qual? Aqui embaixo. Vem comigo? Me acompanha? Se um grande terrorista, ou ataque terrorista, né? Voltando, se um grande ataque terrorista fosse acontecer, to take place é acontecer, fosse acontecer nos Estados Unidos, é mais provável, likely, é mais provável que o trabalho seja de terroristas foreign é estrangeiros, ou terroristas homegrown, que quer dizer caseiros, do próprio Estados Unidos ou de fora dos Estados Unidos. Como você está vendo o percentual, ganhou o 47%, que são terroristas estrangeiros. E agora a gente vai tentar matar essa questão rapidinho, porque está cansativa. Questão número 1 da FUVEST. Com base nos gráficos que acompanham o texto, é correto afirmar que para os norte-americanos, aí você tem a letra A, o evento ocorrido em 11 de setembro de 2001 é o mais significativo do que os outros eventos ocorridos na última década. Você vai ter que ler uma por uma. Por exemplo, a letra B. A morte do Osama Bin Laden reduz o receio. Não reduz, porque o americano está cada vez mais preocupado, com medo, receoso de novos ataques. Letra C. O governo de Obama é avaliado com pessimismo e descrédito. Hoje, não comenta isso no texto. Vamos lá, mais pra frente, gente. Mais uma. Isso! Letra D. O risco de um ataque praticado por terroristas internos é maior. A gente viu no gráfico, lembra do gráfico? A gente viu no gráfico que tinham 2, né, ataques. O interno e o estrangeiro. Que ganhou foi o estrangeiro. Então não pode ser o ataque praticado por internos, tá? Terroristas internos. E a letra E, a recessão econômica tem relação com os ataques, também não fala no texto. Então a letra certa agora vai pintar, e é a letra A no próximo telão. A. Letra A de Aurora, letra A de amor. Gente, eu sei que não é fácil, é uma corrida louca, mas a gente tem que ganhar corpo, tem que ganhar leitura, tem que ganhar bastante experiência para chegar lá. E, ó, treino, meu amigo, treino, vamos lá. Próxima questão número 2. A pesquisa descrita no texto mostrou que a maioria dos norte-americanos, letra A, está satisfeita com a resposta dos Estados Unidos aos ataques. De jeito nenhum não está satisfeita. Lembra, gente? Era só 6%. Então não é a maioria. Não está satisfeita. A letra B avalia a última década dos Estados Unidos de forma desfavorável. E essa é a letra certa para a gente não ficar perdendo tempo com as outras que estão erradas. Olha as outras. Pede ao governo ações mais efetivas. Acredita que desde os ataques do 11 de setembro o governo não conseguiu melhorar e espera que o país supere completamente o trauma. Claro que espera, mas o que fala no texto é a letra B. Voltando à letra B de Brasil, Bianca, Beto. E vamos lá, gente, não dá para parar, essa vida não dá para parar, não dá para dar chance. A gente vai trabalhar agora com a próxima questão, é uma questão de léxico. O que é léxico? Vocabulário. Todo vestibular pode acontecer. Vem comigo, vamos lá. Questão 3. A sequência. Most Americans think another terrorist attack in the United States likely. A sequência. Olhe bem, gente, a sequência. A maioria dos americanos pensam que outro ataque terrorista nos Estados Unidos is likely. É provável. A gente já vai direto na letra certa. Provável
é a letra D. Letra D de Débora, letra D de Danilo. Já fizemos 3 questões. Vamos lá. Não vamos poder parar, gente. Gente, a gente viu agora um texto e a gente viu também gráfico. Gráfico junto com texto. Agora, uma outra questão que volta e meia está pintando, que é uma questão de cartoon. Essas questões de cartoon, comic strip, tirinhas, são bárbaras, acontecem sempre. Estão caindo que nem água na serra. Vamos lá? Olha aqui, ó. Dry bones. Se a gente for traduzir dry bones, seria ossos secos, né? O nome é dry bones, né? In a pub in London. Toda a informação tem que ser vista. O desenho tem que ser visto. Porque às vezes a resposta no próprio desenho, ok? Num barzinho em Londres. Então nós temos aqui a primeira fala. The good news is that being online, a boa notícia é que estar online mudou dos computadores para os fones móveis. Então você pega o celular e vai para a rua. Não precisa estar em casa, no computador de casa, ok? A segunda fala, so the youngsters, por isso então, os jovens, youngsters é jovens, os jovens saem de casa mais. Então daí o amigo fala, nice, que bom, ótimo. Por quê? Porque daí as pessoas não ficam só em casa, elas podem sair, vão ter ar livre, podem andar, caminhar, fazer uma prática, um exercício. Já no terceiro balão, o moço, o amigo vai dizer assim, e the bad news? E as más notícias? Qual é a má notícia? Se a boa notícia é que você pode sair de casa, qual é a má notícia? E olhe bem a má notícia, gente. The text each other, eles enviam textos uns aos outros para organizar mob riots. Pessoal, é difícil. Mob quer dizer quadrilha, quadrilha de bandido. E riots quer dizer tumultos, agitações. Vem cá, na expressão mob riots é confronto entre gangues, que é muito raro encontrar em dicionário isso. Confronto entre gangues, ok? Então a gente viu a tirinha e agora a gente vai passar para a próxima tela para fechar a questão. Vamos lá então? O que o personagem de boné, olha o de boné que falou, considera como boa notícia? A segunda questão, por que a última fala, lá na última fala do diálogo tem efeito humorístico? Justifique a sua resposta. Vamos ver como é que fica? Você gravou bem? Então pegou a ideia, a boa notícia, eles podem sair de casa. A má notícia, eles estão mandando texto um para o outro para confronto de gangues, coisa ruim, é a má notícia. Olha aí, gente, a resposta da boa notícia. O fato de online não estar mais restringido ao computador, os jovens podem estar online em seus celulares, logo podem sair de casa, ok? Essa é a boa notícia. A má notícia, que os jovens também usam as mensagens de texto para organizar confrontos com gangues, tá? Confrontos de gangues, essa é a má notícia. Vamos lá, gente, vamos lá que nós temos mais coisa para fazer hoje, não podemos parar. Próxima tela, mais uma questão da FUVEST. Vocês estão percebendo, gente, como tem caído questões assim de cartoons, de charges, de comic strip, de tirinhas? Vamos para nessa? Leia a charge e responda em português ao que se pede. Dá uma olhadinha aqui, gente. A gente está vendo uma charge interessante para alguns, não muito interessante para os outros. Then quer dizer naquela época, confrontando com agora, que é os tempos atuais. Naquela época, no tempo do Woodstock, né? A geração Woodstock, nos anos 60, eles tinham aqui, ó, Make Love Not War, que é bem facinho de entender. Façam amor, não façam guerra. Podem ver que esse pessoal aqui dos anos 60. Na outra plaquinha que eles têm aqui, esse cartaz, o rapaz aqui está segurando, Don't trust anyone over 30. O que seria isso? Não confie em ninguém acima dos 30 anos, certo? Então nós temos aqui, faça amor, não faça guerra, e não confie em ninguém acima de 30 anos. Já nos dias atuais, vocês percebam que todos eles, claro, envelheceram. São as mesmas pessoas. Outras plaquinhas. Faça amor, mas não o que está fazendo o governo com o plano de saúde, com o sistema de saúde. E na outra plaquinha, não confie, don't trust, não confie em políticos
under 60, abaixo de 60. Aqui, não confie em ninguém acima de 30. E ali, atualmente, não confie em alguém abaixo de 60, sempre mais maduro, mais experiente, acima de 60 anos. E nós vamos ver a próxima tela, porque aqui a gente já quer resolver essa parada. Tendo em vista o contexto da charge, qual é a diferença entre os protestos dos anos 60 e dos dias atuais? Você viu as duas? Antigamente, não confie em alguém acima de 30. E atualmente, não confie em ninguém, nenhum político acima ou abaixo de 60 anos. Abaixo de 60 anos. Vamos ver a resposta? Na década de 60, haviam jovens que faziam protestos da geração Woodstock. Eles não confiavam nos mais velhos e eram contra a guerra, aquela guerra especial do Vietnã. A geração Woodstock atual continua protestando, mas agora eles estão mais velhos e não confiam em político com menos de 60 anos. Em vez de protestar contra a guerra, eles protestam contra o plano ou contra a reforma de saúde americana. Ok, gente? Foi mais uma questão aí de cartoons, mais uma questão assim de tirinhas que sempre podem acontecer no seu próximo vestibular. Vamos ver a próxima? É que é tudo muito rápido. É um texto para a próxima questão. Eu vou ler rapidinho com vocês. Vocês estão vendo a tela? Acompanhe a leitura. Quem já sabe não precisa me acompanhar, só ver direitinho, ler sozinho. Quem não, por favor, me acompanha. O mês passado, a taxa de desemprego, rate é taxa, desemprego é unemployment, na América, subiu para 8,1%. A maior em um quarto de um século. Um quarto de um século seria mais ou menos 25 anos, certo? Para aqueles que recentemente perderam o emprego, job, as chances de encontrar outro. Vocês estão vendo aqui o número 1? Então, alguma coisa ali vai ser pedida. Então, vamos de novo. A chance ou as chances de encontrar um outro, logo, são piores desde que os registros começaram há 50 anos. Na China, 20 milhões de trabalhadores imigrantes, talvez 3% do trabalho bruto, que é labor force, foram demitidos. Lay off, demitidos. A indústria têxtil de Camboja, a sua principal fonte, olha como é que é a principal fonte, main source, a sua principal fonte de exportações, cortaram um trabalhador, olhe bem, gente, que brutal, um trabalhador em cada 10. Então, a cada 10 trabalhadores, um foi cortado, um foi demitido. Seria 10% mais ou menos, né? Olha aqui, ó. Na Espanha, a falência, bust, a falência da construção, tem caído, né? levou a taxa de desemprego, que é jobless rate, para 2/3 em um ano, para 14,8% em janeiro. E no Japão, onde o desemprego oficial costumava ser tudo menos desconhecido, então o que seria desconhecido? Ninguém sabia, tá? Mas eles falam menos desconhecido. Então costumava ser tudo menos desconhecido, é porque então era bem conhecido. Veja bem essa parte. Dezenas de milhares de pessoas em contratos temporários, atenção, estão perdendo. Quanto? Olhe bem quanto. Dezenas de milhares de pessoas estão perdendo não apenas seus empregos, but also, mas também a moradia. Moradia em inglês é housing, moradia ou habitação, que é provida de seus empregadores. Essa foi, né, uma das questões boas da FUVEST, que aparece um texto seco, né? E esse texto agora vai ser interpretado junto com você. Vem comigo na próxima tela. Olha aí, gente. O pronome another, lembra daquela frase que eu falei? Aquela frase que eu falei, outro, estão procurando outro, referia-se ao quê? Eles estão falando de quê? Das pessoas que tinham perdido seus empregos. Outro emprego que vai dar a letra C de Carla, a letra C de Celso. Vamos lá, gente. A coisa não é brincadeira aqui, não. É fogo na roupa. Emprego, que vai ser, então, a letra C. E agora a gente vai mais uma questão. Caramba, e não para, hein? Não para essa revisão. Tá uma loucura. Vamos lá. Mesmo texto, como eu já li, eu não vou ler de novo, até para não te cansar, ok? Mesmo texto. Você pegou a ideia do texto? Nós vamos agora interpretar esse texto. Vamos lá? Próxima tela. Isso. Segundo texto, no Japão. Eu queria que... Volte, por favor, na tela anterior. Veja bem. Eles vão cobrar agora só o Japão. Então, você não tem que perder tempo e ficar lendo o texto de novo. Todo ele inteiro. Concorda? Estão cobrando no Japão? Vamos direto no que interessa. Olha aqui, gente.
no Japão, onde o desemprego oficial costumava ser tudo menos desconhecido, ok? Dezenas de milhares de pessoas em contratos temporários estão, ok? Atenção, estão losing, estão perdendo não apenas seus empregos, mas também a moradia. Porque quem dava moradia para eles eram os empregadores, que é employers. Vamos voltar agora à tela seguinte. Segundo o texto, está em português, vocês não precisam de mim. O número oficial de desempregados é desconhecido. Não. Tudo menos desconhecido. Tudo menos desconhecido. Não é a letra A. Letra B é a letra certa. Milhares de pessoas, lembra? Dezenas de milhares de pessoas estão perdendo. O perdendo seria losing. Perdendo o quê? Não só seus empregos, mas também a sua moradia, que é a palavra... Moradia é a palavra housing. Letra B. Letra B de Bianca Beto. Fechou, gente. Fizemos questões importantes da FUVEST para você hoje. Espero que tenha ajudado e, olha, não pare de treinar, não pare de estudar, ok? Sempre procure fazer mais. Um abraço, tchau! O nosso encontro de hoje foi super produtivo. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem mais 3 super aulas inéditas para você. Continue estudando bastante e se surgir alguma dúvida, é só assistir as superaulas de novo. Ficam todas disponíveis aqui no site do Estadão para você assistir quando quiser. Eu te espero amanhã. Tchau!